entrevistado de hoje contraria a máxima dos médicos de que quem não dorme fica com a inteligência comprometida. Ele é comparado a uma ave que tem hábitos noturnos e gira o pescoço 270 graus para os dois lados. João Luiz de Souza é o João Coruja, ou melhor, do Corujão, fundador do único projeto no continente americano que faz vigílias semanais de poesia. Aos 49 anos, João ama o verbo compartilhar e é considerado uma espécie de abolicionista. O ideal? Livros livres. Muito bem-vindo, João. Muito gostoso poder bater esse papo com você. Obrigado. E antes de falar dos livros livres, eu quero saber um pouco sobre a sua história. Esse apelido de Coruja veio da sua dificuldade em dormir desde pequeno? Desde pequeno. Fui um bebê insone, depois um garoto insone, depois um adolescente insone, depois um jovem insone e aí a gente vai transformando as dificuldades, né? E os pais, como é que ficavam com isso? Olha, meus pais no início sofreram um pouco, porque eram, na verdade, uma espécie de turbulência na vida de um casal. Né? Imagino. Ter um filho acordado a noite inteira. Mas depois eles foram encontrando os mecanismos, observaram que os brinquedos, observaram que as texturas, observaram que uma série de coisas me mantinham completamente absorto no meu mundo e que eu podia não incomodá-los, a não ser por volta de 2, 3 horas da manhã que eu pedia um copo duplo de leite, que eu tomei até os 12 anos de idade. Mas fora isso, eles souberam lidar bem e eu me alfabetizei muito cedo. Né? Me alfabetizei muito cedo, na cidade de São Gonçalo, onde eu nasci, numa escola que compreendeu que eu era uma criança, entre aspas, especial, que eu precisava daquela leitura para poder ter uma vida mais tranquila. E fui alfabetizado por uma mulher fantástica chamada Merce Maria Pereira da Rocha. Foi muito bonito porque a partir dali dos 4 para os 5 anos, no jardim de infância, eu me alfabetizei rapidamente e aí a insônia deixou de ser um problema. Né? O único problema foi que depois, um dia na vida, eu tive que passar a estudar de manhã. E aí sofri muito. Né? Nossa, mas, imagino. fora esse período em que eu tive que estudar de manhã, a leitura foi minha grande companheira à noite e eu pude dormir até mais tarde. E normalmente você dorme que horas? Eu durmo 6, 6h30, vou até 1h30, 2 horas, aí com uma certa calminha, tomo banho, como e 3h30, 4 horas eu estou partindo para o trabalho e aí vou até 2, 1h30 da manhã, quando não é dia de corujão. Quando é dia de corujão, aí o horário vai até... Não tem hora, no caso nos corujões do Rio, do corujão que ocorre toda terça-feira, ele é a madrugada inteira. Agora o corujão da Barra vai até 1h30 da manhã e o corujão de Niterói vai até às 4. Você falou que a sua mãe trabalhava uma mulher muito culta e foi a partir daí que começou a sua paixão, mais precisamente quando você conheceu Monteiro Lobato. Começou a paixão e a gratidão. A paixão e a gratidão, porque é a história de duas mulheres que uma extremamente sofisticada, endinheirada, e outra que tinha vindo de São Gonçalo para ser babá do filho desta mulher, né? E esta mulher confiou integralmente à minha mãe o filho, porque ela saía de casa cedo e ainda tinha vida social à noite. E na casa, minha mãe só saiu da casa desta mulher, só se sentiu autorizada a sair no sentido afetivo, quando o filho desta mulher, que é meu padrinho, chegou aos 18 anos. Nossa. E essa mulher fez um casamento lindo para minha mãe e meu pai, e quando eu nasci, ela me batizou, junto com esse menino que seria o menino que minha mãe cuidou. E eu ainda recebia todas as regalias de afilhado dessa mulher, entre elas os livros infantis. As maiores preciosidades. As maiores preciosidades. A essa mulher eu devo muito, chama-se Florinda Miranda Ferreira. Tanto eu quanto a minha família inteira somos muito gratos, porque... E foi bacana, Dani, porque eu fui um cidadão de São Gonçalo que fazia uma conexão com o Leblon,
né, permanentemente, porque ela morava no Leblon e ela fazia questão de trazer o afilhado negro, entendeu? Para uma afirmação, porque ela dizia, olha, você é negro, mas precisa compreender que essa questão racial não vai ser limite para nada em sua vida. Então, eu não quero você entrando por porta de serviço. Quando eu te levar ao clube, você vai brincar em todos os brinquedos do clube, não vai se assustar, porque lá não tem outros negros como você. Muito bacana isso. Que mulher. Isso me deu uma coragem na vida que foi assim... Só hoje eu compreendo como aquilo foi algo que me formou como cidadão, né? Como cidadão. E foi essa coragem, eu vou falar de alcoolismo, porque você sempre dá depoimentos muito emocionados e também com muito orgulho quando se fala de superação. Você quase morreu? Eu quase morri. Eu quase morri pelo seguinte, eu sou da geração mesmo de 80, né? No ápice da minha vida, eu tive a alegria de votar pela primeira vez para governador, né? Em 82, fiz campanha da anistia, eu estava lá com todo o movimento, né, pró-democracia, pró-fim da ditadura, daquele regime autoritário. E naquela época nós tínhamos uma mania, eu diria um hábito cultural de nos encontrarmos em bares diariamente. Ali eu comecei a beber, mas eu não sabia que aquilo já era uma predisposição a algo que residia em mim silenciosamente. Eu achava que depois dos comícios, depois das reuniões, depois das panfletagens, depois das sessões de cinema, sentar e beber até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, fosse algo normal. Eu achava isso, né? Até que um dia eu comecei a perceber que aquilo me fazia falta, mas o meu inconsciente não queria aceitar. Sim. Eu dizia que eu bebia socialmente. Paro quando eu quiser. Paro quando eu quiser. Grande mentira, grande falácia, né? Um dia, quando a gente vai chegando lá pelos 34, 33, que o corpo do homem vai dando aquela famosa curva, você falou dos médicos, e um médico já tinha me dito um dia numa conversa, que quando você amadurece fisicamente, que é entre os 30 e 35, que deveria ser o amadurecimento emocional, intelectual, o seu corpo também amadurece. E foi ali que meu corpo disse, paro. E parou. Eu pensei que não fosse voltar. Conta rápido pra não, gente, tem 1 milhão de perguntas. Eu tive um colapso de abdômen. O abdômen parou. Parou o fígado, parou o estômago, cansou. Porque a cada pileque que você toma, são 3 a 4 dias para o seu organismo se recuperar, que você perde. Nossa, você imagina, então, eu bebendo dos 17 aos 34. Imagina isso. Quantos dias eu não perdi, né? E eu fiz a travessia da fogueira, né? Eu imaginei que não fosse voltar, mas com uma equipe médica maravilhosa. Aliás, eu tenho muita gratidão a uma deputada desta casa, da Alerj, aqui, deputada estadual, Graça Matos, minha amiga querida da vida inteira, que foi uma das pessoas que ficou ao meu lado, na cabeceira da minha cama, acompanhando todo o meu tratamento. E durante uma semana eu tive chances de óbito diariamente, até que um dia o médico entrou no quarto e disse, olha, você superou a possibilidade do óbito, agora seu problema não é mais com Deus, seu problema é com a medicina. Então nós agora vamos tratar de ressuscitar você. E eu estou aqui com você. Opa, coisa boa! E essa superação, primeiro veio a superação física, e depois a superação de não cair em tentação mesmo, de não voltar para o vício. Como é que foi isso? Foi a poesia que te salvou? Foi. A embriaguez da poesia, já ouvi você falar isso? Porque tem um poeta francês que eu amo muito, que é o Charles Baudelaire, que diz que nós podemos nos embriagar com 3 alternativas: poesia, vinho ou virtude. Virtude, eu não vou te dizer que eu seja
né? Um santo. Todos nós estamos sujeitos na às condição fraquezas, né? A gula, por exemplo, eu adoro um bom doce, essas coisas. Mas gente gulosa é fantástico. Pois é. Tem fome do mundo. Agora, a embriaguez, a opção da minha embriaguez foi a poesia, foi a literatura. E aquele menino lá, que leu Monteiro Lobato, que leu Machado de Assis, o menino das histórias infantis, ele reapareceu. Quando ia dando 6 horas da tarde, 7 horas, que era a hora realmente da tentação, aquela hora que os fantasminhas começavam, eu me agarrava aos livros e começava a ouvir aquelas vozes todas, que foram as vozes que povoaram o imaginário do menino João Luiz naquele berço, naquela cama, nas noites insônias. Um resgate da vida. Um resgate da vida. Que coisa linda. É. Agora, João, o Corujão é um território livre para as manifestações artísticas. Surgiu de uma forma espontânea essa ideia? Olha, ele surge de uma forma absolutamente espontânea, do encontro de uma série de pessoas noturnas ou notívagas, como as pessoas queiram ser chamadas, porque nós temos as pessoas diurnas também, né, que são ótimas durante o dia, e outras que são ótimas durante a noite, que se encontravam numa livraria 24 horas no Leblon. E aí nós nos reuníamos lá, mas até que um dia, e aí é preciso dizer isso, Dani, eu apresentei essa sugestão como um projeto de extensão mesmo, universitária, né? Na Universidade de Salgado de Oliveira, onde eu trabalho. E aí eu pude fazer um projeto mais oficial. Ele nasce espontâneo, mas ele precisava de uma série de pequenos detalhes, ajustes, para que ele pudesse funcionar sem incomodar as pessoas, de repente dando uma declaração a um estudante que vai se apresentar, a uma pessoa que vai lá e apresenta um projeto da sua faculdade, né? Ou que vai lá fazer um curta-metragem. Então, nós hoje temos um projeto que, além de ter nascido espontaneamente, ele tem um caráter educativo, cultural, social, com a chancela da Universidade de Salgado de Oliveira e com o apoio de muitos parceiros, né? Isso é fundamental. Inclusive a própria Biblioteca da Alerj aqui já doou livros. E o Jorge Ben é curador do Projeto Corujão? O Jorge Benjor já frequentava a livraria e os nossos encontros antes do Corujão nascer, e quando o Corujão nasceu, nós descobrimos que o Benjor é um profundo estudioso de poesia, ex-seminarista, quase foi padre, né? Quem diria? E nos apadrinhou, nos batizou, e hoje é o curador do Corujão da Poesia e da Música Universo da Leitura, e é o maior divulgador do nosso da canja lá direto. Direto, é o nosso padrinho, é um amor. Todo axé para Jorge Benjor. A gente vai fazer um intervalo agora e no próximo bloco você vai saber o que é a libertação de livros. Já, não sai daí não.